Para mim é difícil acreditar que simplesmente mudando a conduta podemos nos tornar iniciados. Como isso pode ser verdade? Obviamente, meu amigo, quando nós falamos em mudar a conduta, não estamos em simplesmente falando de questões morais, ou de abandonar alguns poucos hábitos, ou de simplesmente ter uma boa educação na convivência social. Não. Vai muito além disso. Viver retamente significa eliminar defeitos. Significa estudar, analisar, compreender seus processos de raciocínio, suas atitudes secretas ou suas intenções ocultas e, então, conscientemente praticar a conduta reta. Não se trata de desmecanizar um tipo de conduta e implantar uma outra mecanicidade, tipo assim, apenas ser gentil mecanicamente, ser gentil por imposição mental ou por programação, uma reprogramação da sua mente e personalidade. Não é disso que estamos falando. A conduta reta se dá e vai se aprofundando à medida que nós vamos nos dando conta de nossos próprios erros, de nossos próprios defeitos. E nesse estudo vamos dando-nos conta então da extensão desses erros, das consequências desses erros e de como esses erros, falhas ou máculas ou pecados, como queiram denominar, afetam os demais, os nossos semelhantes. E aí sim, mediante esse dar-se conta, esse despertar, esse fazer consciência, por compreensão direta, mudar a conduta. Deixar de praticar o mal, deixar de viver o mal, deixar de, por exemplo, muita gente por disciplina pode, aqui nesse mundo, deixar de falar palavrões ou uma palavra dura ou coisa parecida. Mas, ainda que não fale nada, ainda que aparentemente se mantenha sereno, mas a sua mente pode estar muito conturbada, muito agitada, emanando pensamentos destrutivos para as pessoas. E esses pensamentos saem de nós como flechas, que penetram a aura, que machucam a aura e o corpo energético, ou os corpos energéticos, né, do nosso semelhante. E isso, obviamente, não é conduta reta. Mas para que alguém deixe de pensar mal, de fazer julgamentos, fazer críticas, murmurações do seu semelhante, ele precisa ter passado por um largo processo de estudo, de análise, de compreensão, de dar-se conta de si próprio, do que está acontecendo dentro dele, de passar por uma espécie de inspiração de que esse tipo de conduta, esse tipo de pensamento é algo não reto, ou seja, não é divino, não é santo, não é edificante, não é construtivo. Então, quando nós falamos em mudar a conduta, não é simplesmente fazer de conta que algo mudou, estabelecer uma nova programação. Agora, em fazendo esse trabalho, significa que esta pessoa, ela realmente está trabalhando sobre si. Ela está se auto-observando, ela está se autoanalisando. Ela não se justifica ou se auto-justifica, nem se condena, ela simplesmente se torna uma observadora de si mesma, uma analista de si mesma. E com esse novo instrumento chamado consciência, passa a perceber tudo aquilo que está sobrando, ou está errado, ou está equivocado, ou está prejudicando não só a si, mas também o seu entorno, vale dizer, os seus semelhantes. E aí, em se dando conta disso, decide, por vontade própria, por consciência, por vivência, por compreensão, mudar a sua conduta. Aí sim, em fazendo assim, agindo desta forma,
é claro que vai nascendo, começa a nascer em seu coração os chamados méritos, conduta meritória. E com isso gera-se a força necessária, não só para o despertar da força de Kundalini, como também para o seu desenvolvimento, em uma, ou em duas, em três, ou em outras esferas elevadas de nossa consciência.